Por que a ação sobe depois de apresentar um prejuízo? Eu tenho certeza que se você investe em ações, você já se perguntou isso. E aconteceu recentemente, inclusive nesse mês de abril, as ações da Vale soltaram aí o resultado que o quarto trimestre de 2025 eles tiveram um prejuízo de 3,8 bilhões de dólares e todo mundo falou acabou para a Vale. Você entrava no YouTube à noite, todo mundo falando acabou para a Vale, e no dia seguinte a Vale subiu absurdamente, né? Se eu não me engano, acho que foi 2, 3%. E aí a galera se pergunta, né? Por que que uma ação que deu prejuízo, ela sobe? Então, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar para você como que eu avalio uma ação, como que eu decido se ela está caro ou barato, mas principalmente o porquê eu invisto nela e eu continuo investindo nela e por que eu decido vender aquela ação. Lembrando que a Vale vai soltar o resultado agora, terça-feira, dia 28 de abril. Então, isso aqui vai ser uma pré-análise de Vale e na terça-feira a gente vai analisar junto o resultado da Vale e vamos discutir se o resultado está sendo satisfatório ou não e o que esperar para quarta-feira, se a ação sobe, desce. Claro que não dá para prever com exatidão o que vai acontecer, mas dá para ter uma grande ideia do que pode acontecer. Então, o primeiro item que eu analiso numa ação, né, quando eu vou olhar a ação, é o histórico do PL, que é o preço sobre lucro. Quando eu vou olhar uma ação, eu olho o PL. Vamos dar uma olhada aqui em Vale. Eu estou aqui no site do Investidor 10, tá? Aqui está a cotação da Vale e no ano ela já subiu incríveis 70%, né? 70, quase 71%. E ela está com um PL de 27,59. Quando você olha esse dado isoladamente, você pensa, poxa, tá muito caro as ações da Vale, então não vale a pena a gente investir nela, né? A cotação aqui R$ 85,86, tá muito caro. Eu acho que não vale a pena a gente investir porque ela está sendo negociada a um valor, a um PL muito elevado. Só que o que faz a gente decidir se esse PL está caro ou barato não é o número em si, é o histórico dele. Então você vem aqui no site do Investidor 10, clica aqui no gráfico, né? E aqui você vê o histórico da Vale. E sim, realmente, né, a média da empresa está em 7,32, a média do setor é 6,88, e aqui eu não sei porque não está trazendo as barrinhas, mas o valor atual está em 27,59. Realmente, o mercado está pagando um prêmio bem elevado para a Vale. Eu vou atualizar aqui a tela para ver se traz um gráfico aqui para a gente. Atualizou? Vamos clicar aqui. Aqui, ó. Então, a média da Vale em 27,59. Perdão, o valor atual da Vale. O valor atual da Vale está em 27,59, a média da empresa em 7,32 e a média do setor em 6,78. Então, realmente, o mercado está pagando um prêmio, tá pagando realmente muito mais caro, a um PL mais caro do que a média, tá? Então, realmente, isso pode ser um indicativo de que, poxa, a empresa tá cara, a ação tá cara, talvez aqui para mim não seja o melhor momento. Mas esse é o único que eu olho? Não, eu olho o próximo. E qual é o próximo indicador que eu olho para decidir, né, colocar ali dentro de uma caixinha de conceitos dentro da minha análise se eu decido comprar a ação ou não? É o ROI. Né? Então, é o retorno sobre as ações, ou seja, o Return on Equity. Ele vai dizer para você, ele vai te dar uma direção se aquele resultado ele é consistente. Então eu gosto de olhar os últimos 5 anos, né? O resultado que a empresa vem entregando, ela é consistente? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Banco do Brasil, o ano passado, a gente já discutiu isso, ele teve um resultado muito interessante por conta do agronegócio, teve uma entrega de dividendos de 12%. Esse ano está sofrendo muito por conta da crise de crédito do agro, né? O pessoal não está pagando as dívidas, o Banco do Brasil está com uma carteira de crédito bem defasada
Isso impactou significativamente no lucro e nas provisões do Banco do Brasil, logo o dividendo dele está em 3,4% esse ano. Então, isso é um exemplo, né, de que o retorno de Banco do Brasil ele não está sendo sustentável. Então, quando a gente olha aqui o ROI de Vale, a gente pode analisar devido ao seu histórico, né? Aqui tá, ó, 7,5, tá? 7,5. Quando a gente clica aqui no gráfico, o bom do investidor 10 é isso, que ele traz para você o histórico, tá? De 2016 para cá. Então, o ROI, né, a média do setor de 2,8, a média da empresa é 19,4 e o valor atual está em 7,5. Então, quando a gente tira as anomalias, né, que foi esse ano de 2021, quando a gente retira aqui as anomalias que foi 2021, ó, ignorar anomalias, deixa eu clicar aqui na linha, ó, ele não desprezou 2021. Então, realmente, ele não desprezou aqui, né, esse valor de 63% de ROI, que foi algo incrível em 2021. Mas perceba, ó, 2025, 7,5%, e o valor atual está em 7,5%. Esse valor aqui ele deve ainda se atualizar, tá? Para os níveis atuais. E agora o indicador mais importante que você tem sempre que olhar com muita atenção, você tem que realmente se debruçar sobre isso, é o fluxo de caixa livre. O fluxo de caixa livre, se ele for positivo, o mercado vai reagir a essa notícia, né? O mercado fala muito sobre EBITDA, fala muito sobre ROI, PL, fala muito sobre P sobre VP, EV, EBITDA, mas empresas de commodity como Petro e Vale, o mercado olha muito além do EV, EBITDA, o fluxo de caixa livre. Por quê? Essas empresas, elas precisam de caixa, elas precisam muito de caixa. O que mantém, não só essas empresas, mas qualquer outra empresa, ela precisa de caixa. O caixa é o que manda na empresa. Então, muita empresa pode dar um resultado positivo, um lucro líquido positivo, mas ela pode estar destruindo o caixa. E a empresa ela pode muitas vezes ter um resultado contábil negativo, como foi o caso da Vale agora no início de abril, que ela apresentou um prejuízo, né, um resultado contábil, um prejuízo de 3,8 bilhões de dólares, mas o fluxo de caixa livre ele foi positivo. Então, o que é esse fluxo de caixa livre? Nada mais é do que o fluxo de caixa menos os investimentos, né, o CAPEX. E se esse número é positivo e crescente, então saiba que a empresa está gerando caixa e ela é uma máquina de imprimir dinheiro. E aí, nesses indicadores, você não vai conseguir, né, incluir aqui, verificar o fluxo de caixa livre. Então, ele não mostra aqui para a gente de uma maneira muito mais clara. Então, o que eu gosto de fazer? Eu vou lá no site da Vale, tá? Vou em resultados financeiros. Aqui ele já traz para você algumas divulgações, né? A Vale divulgou nesta quinta-feira, dia 12 de fevereiro, seu desempenho referente ao quarto trimestre de 2025. Lembrando que a Vale vai soltar resultado agora, terça-feira, dia 28 de abril, beleza? Então, forte desempenho operacional e de custos em todos os segmentos de negócio, com todos os guidance para 2025 atingido. Só aqui ela já sinaliza para o mercado que ela tem um guidance, ou seja, ela tem uma meta para atingir e que ela atingiu todas essas metas. Lembrando que no mercado financeiro, né, um jeito mais chique para você chamar de meta é o guidance, né? Ou seja, você se apoia naquelas métricas e você precisa alcançar aquele resultado, aquele guidance, tá? E aqui ele traz um breve resumo, né? Então, vendas robustas no quarto trimestre de 2025, as vendas de minério de ferro, cobre e níquel aumentaram 5%, aí ele traz aqui ano a ano, que mais? Ó, o preço médio de finos de minério de ferro foi 1% maior, né, de trimestre a trimestre, 3% maior de ano a ano, atingindo 95,4 dólares por tonelada, tá? O preço do cobre cresceu 12%
12% de trimestre a trimestre, 20% ano a ano, para $11.000 a tonelada. E o preço realizado do níquel recuou 3% de trimestre a trimestre e 7% ano a ano para $15.000 a tonelada. Então, aqui ele traz aqui algumas informações do custo de caixa. Aqui, ó, 1,8 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio a serem pagos em março, refletindo a política de dividendos em adição a $1 bilhão em remuneração extraordinária paga em janeiro. O mercado ama isso aqui, tá? A dívida líquida expandiu, atingiu 15 bilhões. Então aqui ele traz para você e a informação mais importante. O fluxo de caixa livre recorrente totalizou 1,7 bilhão, 0,9 bilhão maior ano a ano, devido a um forte EBITDA pro forma e menores despesas financeiras líquidas. Então, isso aqui é tudo que o mercado financeiro ele quer ouvir. Você tem um fluxo de caixa livre mais forte por conta de despesa, seja financeira, seja operacional, ou seja, as suas despesas estão diminuindo, tá? Isso é muito bom. E o CAPEX totalizou 2 bilhões no quarto trimestre, 2 bilhões de dólares no quarto trimestre de 2025, em linha com o guidance de CAPEX de 5,5 bilhões para o ano de 2025, tá? Então, isso aqui é muito importante. E aí, a gente aqui traz um breve resumo, né? Uma palavra aqui do Gustavo Pimenta, que é o CEO da Vale. Quando a gente clica em relatório financeiro, aqui a gente vai dar uma olhada um pouquinho mais adentro nesses números que a gente comentou, tá? Aqui, é importante vocês lerem, claro que eu não vou ler aqui, porque é muito extenso, tá? Mas ele já começa, ó, em 2025 a Vale entregou um desempenho excepcional. Então, é muito otimista aqui a visão do CEO, a visão da empresa para com os seus resultados, tá? Foi um resultado entregado dia 12 de fevereiro de 2026. Eu falei de abril, mas foi em fevereiro. Então, quando a gente olha aqui os indicadores financeiros, a gente já vai direto aqui, ó, no fluxo de caixa livre. Então, foi 1,68 bilhões, né? Então, arredondando 1,7 bilhão no quarto trimestre. E lembra que eu falei para vocês que a gente tem que olhar se ele é crescente. Então a gente vai comparar a 2024 esse resultado. 2024 teve um fluxo de caixa livre de 5,51 bilhões de dólares, enquanto 2025 teve um fluxo de caixa livre de 5,6 bilhões de dólares, ou seja, a gente tem um incremento aqui de 100 milhões de dólares de um ano para o outro, tá? Uma alta ano a ano, né? Year to year, de 3%. Então a empresa ela tá com fluxo de caixa livre subindo ano a ano, ela diminuiu seus custos financeiros, o que é importante, manteve o seu CAPEX dentro do guidance, ou seja, dentro da meta para 2025, ou seja, é uma empresa que vem sendo muito bem administrada, é uma empresa que está com seus números muito sob controle. E o que a gente vai olhar agora para terça-feira? Se o fluxo de caixa livre ele permanece crescente, né? Ou seja, se ele continua uma máquina de imprimir dinheiro, se ele continua entregando resultado via fluxo de caixa livre. Para mim, não importa se a empresa está tendo prejuízo, se a empresa ela teve um EBITDA ruim. O que importa no final do dia é o fluxo de caixa livre. Claro, eu vou dar uma olhada no CAPEX, vou dar uma olhada no PL, vou dar uma olhada no ROI, vou olhar a empresa como um todo, vou ver o que o CEO está falando e principalmente o que o mercado está esperando, qual é o consenso de mercado. O mercado espera uma produção maior, o mercado espera uma produção menor, porque é isso que vai ditar se a ação vai subir ou cair. Se o mercado espera 1 e a Vale entrega 2, no dia seguinte, na quarta-feira, dia 29, a ação vai vir porrando,
vai subir forte, então vai ser muito bom. E o fluxo de caixa livre é importante a gente ficar de olho nessa métrica, principalmente para a gente saber se a empresa vai entregar dividendos, tá? Porque é uma empresa eficiente, uma empresa geradora de caixa, e isso mostra para a gente a saúde financeira dela, tá? Ela pode ter uma alavancagem, ela pode ter um prejuízo, como foi o caso de 2025, mas se o fluxo de caixa livre for positivo e crescente, o mercado vai olhar a empresa com carinho, vai olhar ela com mais atenção para ver se faz sentido ou não ter ela na carteira. E para mim faz muito sentido. É uma empresa muito sólida, é uma empresa muito estratégica para o mundo e principalmente para a China. Então eu tenho certeza absoluta que é uma empresa muito resiliente. Agora, claro que se a China desacelerar, economicamente falando, isso pode atrapalhar um pouquinho os planos aí da Vale. Mas isso é um papo para um outro vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até terça-feira no resultado da Vale. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.